Estamos ao vivo. Vamos iniciar a nossa live sobre os efeitos da tireoide no processo de emagrecimento. Então a gente vai contar aqui sobre como funciona a tireoide, né? O que influencia no funcionamento dela, o que atrapalha, né? O que ajuda, quais são os pontos importantes ali, como avaliar a tireoide e qual o papel dela realmente no processo de emagrecimento, tá? Então a ideia da live aqui é você sair sabendo tudo sobre tireoide, tá? Vamos lá, trouxe aqui o meu tablet para a gente não esquecer de nada, em detalhes, tá bom? E eu quero começar com, né, o funcionamento da tireoide, a gente entender, né, como que funciona o nosso corpo, como que a tireoide ali faz o efeito dela, né? Primeiro, saber o que é a tireoide. Tireoide é uma glândula que a gente tem mais ou menos nessa região aqui do pescoço, tá? Então, uma glândula, geralmente ela é pequenininha, ela está fixada aqui nessa região do pescoço e ela tem algumas glândulas anexas ali que são as paratireoides, que são 4 bolinhas que ficam um pouquinho mais no fundo dela ali. Então, tem a tireoide no fundo, a paratireoide, ficam todas aqui nessa região do pescoço, tá? Então, o que a tireoide faz, né? A tireoide é uma glândula, então ela secreta hormônios tireoidianos. Esses hormônios tireoidianos caem na corrente sanguínea e lá na corrente sanguínea ele chega até as nossas células e ativam o funcionamento delas. Então, esse é o papel básico ali da nossa tireoide, tá? Então, todo mundo tem tireoide, tá? Ah, o paciente tem tireoide, a gente confunde, né? A tireoide com a doença da tireoide. Não, todo mundo tem a glândula tireoide, algumas pessoas têm deficiências ali nessa glândula. Pode ser um hipotireoidismo, uma glândula que funciona pouco, hipo, ou pode ser um hipertireoidismo, uma glândula que funciona muito, secreta muito hormônio, tá? Então, eu trouxe aqui um pouquinho de início para a gente falar do funcionamento. Tudo começa lá na nossa cabeça, no hipotálamo, né? Uma região ali do cérebro, que ele vai secretar um hormônio chamado TRH, então, que é um hormônio que vai estimular a sua hipófise, que é uma outra parte do cérebro, e a hipófise vai produzir o TSH, que é o hormônio tireoidiano, estimulante ali da tireoide, e esse TSH é que vai chegar lá na tireoide e estimular ela a produzir os hormônios, né? O T3 principalmente e o T4, que é um pró-hormônio. Então, hipófise, o hipotálamo estimula a hipófise estimula a tireoide, aí sim que ela vai começar a produzir os hormônios. Então, muita gente vê aí nos exames de sangue o TSH, né? Então o TSH ele não está me falando a função da tireoide, ele me fala a função da hipófise estimulando a tireoide, tá? Então esse é o primeiro ponto. Outro fator aqui agora, né? Como que a partir da tireoide, vou deixar aqui do lado, tá? A partir da tireoide a gente vai ter o funcionamento ali. Então a gente tem a tireoide agora sendo estimulada pela nossa hipófise através do TSH. Esse TSH estimulou a tireoide a produzir hormônios. Ela produz principalmente o T4 e um pouquinho de T3. É 1/5 só do T3 em circulação, tá? A maior parte que ela produz é o T4. E o que ela usa para fazer esse T4? Ela usa tirosina, que é um aminoácido, e usa iodo. O que significa T4? É a tirosina com 4 iodo. A gente chama de tetraiodotirosina. E o T3 é a tirosina com 3 iodos, que é a triiodotironina, tá? Então, esses dois são os hormônios produzidos ali pela tireoide que vai cair na nossa corrente sanguínea, tá bom? Mas, né, a gente falou que o único que é hormônio mesmo é o T3, que o T4 é um pró-hormônio. Se ele é um pró-hormônio, ele não tem efeito de hormônio ainda, ele precisa ser convertido. Esse T4 tem que ser convertido em T3. Então, se a gente for ali olhar sobre o T4, ele vai chegar no fígado e é o fígado o principal órgão que transforma esse T4 em T3. Então, vai lá pela deiodinase, né? Você tira um iodo. Então, era T4, eu tirei um iodo, virou T3 e agora sim ele tem efeito de hormônio, né? O T3 é o principal hormônio tireoidiano. Então você vê que tem influência, né, de várias coisas até a gente ter realmente a produção hormonal da tireoide. Ó, então a gente falou
da tireoide produzindo através do aminoácido do iodo um pró-hormônio, esse pró-hormônio chegando lá no fígado e do fígado ele sendo transformado no hormônio, que é o T3, que vai cair na corrente sanguínea, tá? Beleza, mas aí eu tenho algumas influências, né? Por exemplo, o fígado, para conseguir, né, fazer essa deiodinase, tirar, né, esse iodo ali de dentro do T4, ele precisa de alguns minerais. Então, ele usa, a gente falou já do primeiro mineral que era o iodo. Então, você precisa estar comendo, né, bem o iodo. E o iodo a gente tem no nosso sal, né? Foi obrigatório lá em 1980, se eu não me engano, a adição de iodo no sal, porque muita gente tinha deficiência de iodo. E tinha aquele bócio, né? Lembra aquela pessoa que tinha um pescoço grandão, assim, inchado, que a tireoide era muito grande, né? Porque faltava iodo, ele aumentava o tamanho da tireoide para tentar compensar essa falta ali de produção, né? Então, o iodo já é um mineral importante ali, que a gente tem que ingerir. Depois, para fazer essa conversão do T3 e T4, entra ali o ferro, que é um mineral importante, entra o zinco, que é um mineral importante, o selênio, que é muito importante, né? O cromo também tem uma certa influência ali, é importante. Então você vê que a parte nutricional aqui já começa a ter uma certa influência, né? Desde lá da produção do hormônio com o iodo e depois na conversão desse hormônio lá no fígado usando os outros minerais também, tá? Então a gente tem o cromo e o cobre, tá? O cobre também tem efeito ali. E também, né, quando você tem ali uma produção de T3 e T4 que cai na corrente sanguínea, você vai ter influência de alguns hormônios carregadores, né? Então, por exemplo, quando a gente dosa lá no exame é o T3 e o T4 livre, né? Porque tem uma fração que não é livre. Uma parte fica ligada na albumina, que é uma proteína carregadora, a outra parte fica ligada no TBG, né, que seria a globulina carregadora de hormônios tireoidianos, e uma parte é transformada em T3 reverso, que ele inativa a função do T3. Então, quem fica com metabolismo lento pode ser que esteja com o excesso desse T3 reverso, que também vai ser produzido ali no fígado, né, associado a alguns fatores, por exemplo, restrições alimentares muito agressivas. Você pode diminuir o funcionamento da sua tireoide porque aumenta a produção de T3 reverso. Aí trava lá o emagrecimento, não entende o que aconteceu, né? Põe a culpa ali na tireoide. Então pode ter essa influência por aumento do T3 reverso produzido pelo fígado. Então T3, T3 reverso, T3 livre, todos que a gente pode dosar, e o T4, a mesma coisa, o T4 livre e o T4 ligado ali às globulinas carregadoras, tá? Beleza, então a gente falou que para a tireoide funcionar bem, eu dependo do meu hipotálamo, dependo da minha hipófise, dependo da minha tireoide, dependo dos minerais e dependo também ali do meu fígado. Então, para tudo estar funcionando bem, eu tenho dependência de vários fatores. Por isso que a tireoide, né, é muito comum a gente ter problemas aí na tireoide, porque está associado a muitas questões, tá? Então, eu coloquei isoladamente algumas questões que a gente pode ter. Então, falando lá do hipotálamo e da hipófise, né? Pode ser que você tenha um nódulozinho lá na sua hipófise, a gente chama de adenoma de hipófise, que altere ali a produção dela de TSH, que estimula a tireoide. Aí você vai ter um problema na produção de tireoide, mas é um adenoma lá na sua hipófise. Então, esse é um problema que pode acontecer. A gente pode ter ali na tireoide algumas nodulações, né? Os nódulos na tireoide, ou pode ter aquela tireoide mais aumentada de tamanho, e isso tudo vai ter influência também na produção dela, na produção desses hormônios, tá? A gente pode ter influência autoimune, então o nosso sistema imune pode atacar ali a nossa tireoide, tanto deixando ela com hiperfuncionamento, que seria a doença de Graves, né, a mais comum, quanto para um hipofuncionamento, né, o autoimune que causa hipotireoidismo é o Hashimoto, que seria a grande parte aí das alterações de tireoide. Esse é o mais comum, tá? Então é o seu sistema imune identificando a tireoide como um fator ali problemático e acaba atacando ela e ela vai acabar diminuindo a produção hormonal, tá? Então a gente falou da parte central e falou da tireoide. Tem a deficiência nutricional.
A gente falou que depende de vários, né, minerais ali, também depende de aminoácidos para ser produzido esse hormônio. Então, se eu tenho uma alimentação inadequada, uma alimentação que não é completa, né, nos nutrientes, eu vou ter uma deficiência também da tireoide. Isso é muito comum, tá? Porque é o que a gente pega muito no consultório. O paciente chega ali com um hipotireoidismo subclínico, né, uma tireoide que já está quase ali num nível ruim, né, mas o paciente ainda não tem sintoma. Aí a gente avalia e fala, ó, vamos tentar fazer uma reposição da parte nutricional. Se ela voltar a funcionar, beleza, não era problema hormonal, era um problema nutricional. Então isso é muito comum. Deficiência de minerais, como a gente falou, ferro, iodo, zinco, selênio, cobre, todos esses fatores podem influenciar, tá? Então, qual que é a ideia? Preciso ter uma alimentação diversificada. Onde que eu vou arrumar esses minerais, né? Principalmente em frutas, vegetais, legumes e castanhas, né? São os principais ali que vão ter mais esses micronutrientes, esses minerais. Então, aquele pratão colorido, né? A gente sempre fala de fazer um prato colorido, não é porque é colorido, é porque quanto mais diversificado nas cores, provavelmente maior exposição a micronutrientes. Então, tendo uma alimentação mais equilibrada, mais adequada, você consegue ter mais nutrientes ali, tá? Então, falamos aí então de lesões cerebrais, falamos de lesões na tireoide, falamos de alterações nutricionais e faltou o fígado, né? Você pode sim ter alguma alteração hepática, por exemplo, se eu tenho gordura no fígado, eu altero um pouco o funcionamento do meu fígado, ele pode atrapalhar essa conversão do T4 para o T3. Eu posso ter ali uma hepatite, por exemplo, alguma lesão hepática, posso ter uma intoxicação, às vezes minha alimentação é muito ruim, como muito industrializado, muito fast food, produtos químicos o tempo todo ali para o fígado ficar resolvendo, ele pode deixar como secundário esses fatores importantes para a sua saúde, porque ele precisa resolver problemas mais sérios ali. Então, a sua produção pode também ficar reduzida. Então, também é um fator que pode ser alterado, tá? E então, né? O que tem a ver ali a tireoide com emagrecimento? Tudo, né? A gente falou que a tireoide é quem produz hormônios, esses hormônios vão lá na minha célula e ativam a atividade dessa célula. Então, indiretamente, quem controla o meu metabolismo como um todo é a tireoide. Então, uma tireoide com funcionamento mais baixo do que deveria deixa o meu metabolismo mais lento do que deveria. E o metabolismo mais lento vai te predispor a um gasto energético menor, contudo, você vai começar a ganhar mais peso, vai acumular mais a energia do que você está comendo, tá? Então, tem que ter esse cuidado, a tireoide tem sim influência ali no ganho de peso, tá? Tem algumas questões, né? Alguns sintomas bem comuns aí de hipotireoidismo, de uma tireoide mais fraca. Eu vou citar aqui os mais comuns, tá? São vários. Aí vocês me falam aí se vocês se identificam, né, com algum. Então, ó, fadiga, né, mal-estar ali, falta de energia, indisposição, pele mais ressecada, dores articulares, queda de cabelo, diminuição da sobrancelha, né, esse cantinho da sobrancelha costuma ficar mais ralinho, unhas mais quebradiças, pode ter inchaço, mais retenção, um humor mais deprimido, né, a pessoa tende a ser mais depressiva, extremidades mais frias, né, então as mãos e os pés mais gelados ali, sente mais frio do que o normal, também é comum, sonolência, né, frequências cardíacas mais baixas, então quando a gente vai medir a frequência cardíaca, o coração está batendo bem devagarzinho, isso é comum. E alteração do peso, né? Ganho de peso também é um fator, porque o metabolismo está mais lento. Mas aí aqui a gente precisa colocar um grande parênteses, tá? O hipotireoidismo não faz você ganhar 20 quilos, por exemplo, tá? Indiretamente, eu fiquei mais depressivo, fiquei sem energia, parei de treinar, a oscilação de humor, comi mais, e isso acabou levando a um ganho de peso. Indiretamente, ok, mas diretamente a tireoide vai aumentar ali, que a gente vê nos estudos, no máximo de 2 a 4 quilos, às vezes mais pela retenção, tal, nem seria muito de gordura, tá? O hipotireoidismo não consegue reduzir o seu metabolismo a ponto de te fazer engordar 20 quilos, tá? Então, se você engordou muito, mais ali de 4, 5 quilos, sem explicação, provavelmente, né, não é a tireoide.
Se engordou 2 a 4 quilos, não foi muita coisa, mas mesmo seguindo uma dieta mais regradinha, uma atividade física legal e o peso vem subindo, mesmo assim, né, subiu um pouquinho ali, pode ser sim que seja influência da tireoide. Agora, mais do que isso, tá? Ninguém engorda 10, 15, 20 quilos por conta do hipotireoidismo. Isso é mentira, tá? Você está tentando culpar alguém ali da sua alimentação inadequada, da sua falta de exercícios físicos, aí não é legal, tá? Beleza. E como é que eu vou saber então, né, que se eu tenho hipotireoidismo? Primeiro ponto a gente já falou dos principais sintomas. Então, se você tem alguns desses sintomas, busque ajuda, né? Busque um médico para solicitar exames e avaliar, né, esse funcionamento da tireoide como está. O principal que a gente pede são os exames de sangue mesmo, né? Então, TSH, que é o sinal da sua hipófise, mandando a tireoide funcionar. O T3 e o T4, a gente pede o livre geralmente, que são os hormônios que estão sendo produzidos ali pela tireoide, né, que estão ali na circulação. A gente pode pedir os autoimunes, né, então o anti-TPO aí, que seria o mais comum, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, que é a mais comum de todas. E pode pedir exames de imagem também, né? O ultrassom, né, que é o mais comum, que é uma imagenzinha ali do ultrassom, para a gente ver se a tireoide tem alguma nodulação, o tamanho dela como é que tá, o tecido ali dentro como ele é, se ele tem características normais, então também é um bom exame para avaliar, tá? E mais para frente, né, definindo ali, dependendo do que vier nesses exames, pode até evoluir, né, um problema lá no TSH, pode pedir um exame lá neurológico da hipófise, né? Pode pedir uma ressonância de célula túrgica, todos esses exames a gente pode pedir para avaliar, tá? Mas a gente começa com os básicos, faz o de sangue primeiro, identifica, tenta entender o que está acontecendo e depois vai evoluindo para exames mais específicos, tá bom? Beleza. E depois, então, agora eu já defini a causa, vamos tratar. Aí como é que eu trato, então? Depende do problema. Se o problema é lá na minha hipófise, eu preciso usar ali, às vezes, inibidores de prolactina, né? Alguns remédios nesse sentido. Se o problema está na parte nutricional, aí eu preciso repor a parte nutricional. Às vezes tem que repor iodo, tá? Às vezes o paciente hipertenso, o cardiologista manda parar de comer sal, a pessoa já não consegue mais o iodo ali na comida, porque o que tinha vinha no sal, aí a gente tem que ajustar. Então, repor iodo seria uma opção, repor ferro é uma opção, repor zinco, repor selênio, repor ali os aminoácidos, né? Comer mais proteína, por exemplo, né? A tirosina, que é esse aminoácido que a gente usa para produzir o hormônio tireoidiano, ele não é um aminoácido essencial, né? Você não precisaria comer, o seu próprio corpo consegue produzir ele, mas você precisa dar o substrato para isso. Então, comer proteína ali você já ajudaria nesse sentido. Então, a parte nutricional é uma parte do tratamento. E também, passando esse ponto, a parte hormonal. Aí eu entraria ali numa reposição, né, dos hormônios tireoidianos. É comum a gente utilizar, né, somente o T4, que é o pró-hormônio, uma vez que o seu corpo vai transformar esse T4 em T3, tá? Mas se você tem um problema na conversão, existem sim alguns casos de pacientes que não conseguem converter o T4 em T3, aí você teria que repor não só o T4, mas também o T3, tá? É comum algumas pessoas fazerem a reposição do T4 e não sentirem melhora dos sintomas do hipotireoidismo. Aí a gente coloca o T3 e a pessoa se sente bem. Então isso também pode ser feito, tá? Então, primeiro ponto, identificar através dos sintomas. Segundo ponto, vamos pesquisar, fazer os exames de sangue, exames de imagem, ultrassom, tal, identificar o problema. Identificou o problema, vamos resolver. É nutricional, melhora a parte nutricional, melhora a dieta, melhora a alimentação, faz reposições. Se for o hormônio, repõe o hormônio e a gente vai acompanhando e analisando o funcionamento dessa tireoide para acertar as dosagens, né? A gente sempre começa com dose mais baixa, mas é normal, né? Com o tempo, às vezes necessitar de uma progressão, principalmente se for uma doença autoimune, tá? É muito comum a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune ali da tireoide, ela ficar muito alta e a função da tireoide cair muito rápido. Aí você precisa tentar controlar essa doença autoimune. Como é que eu controlo a doença autoimune, né? Eu vou tirar o meu sistema imune? Não tem como. Mas você pode parar de estimular ele. Como? Desinflamando o seu corpo.
Quando você fica inflamado, por exemplo, estando acima do peso, você piora a sua tireoidite ali de Hashimoto. Por quê? O excesso de peso é uma doença inflamatória, inflamação estimula o sistema imune a gerar células inflamatórias, estimulando o sistema imune você ataca mais a sua tireoide. Então, diminuir a inflamação do corpo ajudaria sim a controlar, né, esse hipotireoidismo, tá? Isso é ponto-chave do tratamento também, não é simplesmente só repor hormônios. Se eu identifiquei a causa, vamos resolver na raiz do problema, tá? Então, diminuir a inflamação do corpo. Como? Comendo melhor, praticando exercícios físicos, tomando mais água, né, se alimentando ali com os minerais e suplementando o que for necessário, repondo hormônios, se for o caso. Aí ter um estilo de vida melhor, tá? É assim que a gente vai conseguir controlar a nossa tireoide. Belezinha? Bom, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, né? Não sei se alguém está com alguma dúvida aí em relação à tireoide, podem me mandar. Se não quiser mandar aqui também, pode mandar lá no direct, nas caixinhas de perguntas que eu abro sempre também nos stories, tá? Mas a tireoide é uma glândula aí que tem boa importância no nosso corpo, tá? Então tem que estar em pleno funcionamento, tá bom? Um ponto, né, em relação a quem toma já o hormônio da tireoide, né? É muito comum a pessoa tomar ali pela manhã em jejum. Por quê? Porque ele está em microgramas. Microgramas é muito pouquinho, então qualquer coisa que você coma junto ali, você acaba alterando a absorção, ele vai acabar indo embora para o intestino, é por isso que tem que tomar em jejum, tá? E é comum algumas pessoas também esquecerem de tomar, tá? Então se esqueceu de tomar, não tem problema, no outro dia pega e volta a tomar, tá? Ele tem uma meia vida ali de mais ou menos uns 7 dias, depois que você já está tomando, vai demorar aí praticamente mais de uma semana para isso começar a cair de novo. Então esqueceu, retoma, volta a tomar ele, que vai ajudar, tá? E o acompanhamento é sempre importante, né? Pelo menos anual ali para entender as dosagens se estão boas, entender se tem alguma coisa que dá para melhorar, tá? Acompanhar muitas vezes se tiver nódulos, né? Com ultrassom para avaliar, tá bom? Isso é importante. Bom, ninguém tem dúvidas aí? A gente pode finalizar, então não vou atrapalhar vocês. Amanhã é feriadão, né? Todo mundo já preparado aí para aproveitar o feriado. Bom, gente, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, vou deixar a live salva. Quem quiser assistir ela aí desde o início, eu expliquei lá todo o funcionamento da tireoide, como é, né? O que depende, né, para funcionar essa tireoide, então os minerais que são importantes, os hormônios ali envolvidos, os órgãos envolvidos para uma boa produção, como os exames, né, que a gente pode fazer, como trata, né? Então a gente falou de todos os pontos aí relacionados à tireoide e ponto-chave aqui é que a tireoide influencia sim no aumento do peso, né, e no emagrecimento, mas não é ela que te faz engordar 10, 15, 20 quilos, tá? Se você engordou mais aí de 4, 5 quilos, não é mais culpa da tireoide, provavelmente você está fazendo mais coisas erradas aí e isso está tendo muito mais influência do que realmente só a função tireoidiana, tá bom? Isso é desculpa, tá bom? Cuidado com usar a tireoide como uma muleta aí para continuar subindo o seu peso. Se está subindo tanto peso assim, corre tratar, vamos resolver logo então. Combinado? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Fico à disposição para quem tiver dúvida. Podem mandar aí no direct, podem mandar lá nos stories. Quem, né, tiver algum problema de tireoide, estiver buscando tratamento também, me busque, posso ajudar você a tratar. Não deixe, né, isso alterar, porque pode diminuir muito sua qualidade de vida, né, visto todos os sintomas ali que eu falei, que ele também pode causar, tá bom? Então, bom feriado para todo mundo, né? Ótima noite e obrigado aí para quem participou. Nos vemos por aqui. Tchau, tchau.